Olá pessoal, bem-vindos então a mais um domingo informativo e hoje vamos falar sobre a ciência de A Sombra e a Escuridão. Muitos de vocês ou todos vocês já devem ter visto o filme sobre esses dois leões, né? A Sombra e a Escuridão. Eu já assisti mais de 40 vezes, né? Porque eu adorei este filme, tá? Ainda mais a história e o que está por trás disso daqui. Bom, tem muita coisa no filme que parece muito exagero, muitas coisas assim, né? Então falaremos nesse vídeo o que é verdade, o que já não corresponde à verdade, tá? O que se tornou assim uma coisa mais lendária, um mito, né? E exagero, o que talvez não foi bem explorado no filme, né? Poderia, né? Algumas situações até mais apavorantes, né? Para o espectador, né? Bom, em base em que, né? Primeiro pelo Coronel Paterson, né? Que em 1907 publicou esse livro contando o que aconteceu, as suas aventuras na África, né? No ano de 1898 e sobre essa matança de pessoas que dois leões promoveram nessa época, né? Aliás, vamos falar primeiro sobre o filme, né? A sinopse bem curta. O filme A Sombra e a Escuridão, o que narra essa história? Segundo o filme e o relato do Coronel Paterson, né? 135 pessoas, né? Trabalhadores em uma ferrovia, no período de março a dezembro de 1898, teriam sido mortas por dois leões, né? Essa seria, então, o filme, né? E aí, então, rendeu essa história o livro do Paterson, né? Também tem outra informação que é desse livro de 97, de Bruce Paterson, um biólogo, que apesar do sobrenome Paterson, não tem nenhum parentesco, tá? Com o Coronel Paterson. Então vamos lá, é muito interessante o vídeo de hoje, tá? Então tem esses materiais, né? Além do filme de 1996, né? A Sombra e a Escuridão, também teve o filme O Diabo de Buana, que foi feito em 1950, na década de 50. Onde fica Tsavo? Tsavo fica na região do Quênia. Tsavo é um rio e também é o nome dado para uma região localizada no Quênia. Então, a construção dessa ferrovia iria ligar Mombasa até o Lago Vitória, na África, né? Então, essa região é caracterizada por ter arbustos com muitos espinhos, né? E eles até no filme construíram cercas com essa vegetação cheia de espinhos para evitar que os leões se aproximassem tanto, tá? Na verdade, o fogo que poderia manter eles mais afastados, porque eles passavam por baixo tudo, tá? Para tentar chegar. Esse tipo de vegetação facilita o comportamento de caça de um predador que vai esperar a sua vítima passar, né? Então, aquele comportamento de caça de espera acaba sendo facilitado por esse tipo de vegetação. Isso é uma das razões biológicas, tá? Dos ataques. Então, segundo Paterson, no período de março, quando ele chegou em Tsavo, né? Março de 1998, até dezembro, quando ele conseguiu matar os dois leões, foram mortas 135 pessoas, tá? No livro dele, de 1907, ele fala apenas sobre 28 trabalhadores indianos, tá? Mas depois, nos seus relatos, ele já fala de mais 107 africanos. Bom, biologicamente, isso seria possível? Sim, tá? Baseado no quê? Nos hábitos alimentares do leão, né? Na parte fisiológica. Um ser humano rende em média 23 quilos de carne, tá? Tirando os ossos e outras coisas que o leão não vai aproveitar. Isso em 10 meses, 135 iria corresponder a aproximadamente 3 toneladas de carne humana. E quanto que os leões consomem de carne diariamente? Em torno de 7 quilos.
Então esses dois leões juntos, tá? Durante 10 meses, eles precisariam consumir 5 toneladas de carne. Então 3 toneladas de 135 pessoas, né? Estaria dentro das exigências nutricionais dos leões, tá? Então por aí poderia ser sim. Só que aí teve estudos depois disso, tá? Mais recentes, que analisaram o isótopo estável do colágeno capilar e ósseo dos leões. O que demonstrou, também estudaram os pelos também, tá? Que tinham nos dentes dos leões, tá? Que os crânios foram para o Museu de História Natural em Illinois, em Washington, nos Estados Unidos, tá? Então tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, o estudo desses isótopos aí, que eu vou colocar a referência para vocês verem, né? Indicou que os dois leões juntos consumiram aproximadamente 35 pessoas, sendo que um deles, tá? Consumiu 10 pessoas e mais a metade de uma, né? 10,5, e o outro já consumiu em torno de 24,2 pessoas, né? Totalizando então 35 pessoas. Inicialmente Patterson falou em 28, só que também teve outros que também estavam lá antes de março de 1998, como o Preston, que também relatou algumas mortes, tá? Então, se relatar a parte histórica de janeiro de 1998 até o Patterson chegar, poderia sim então totalizar 35 pessoas mortas por leões, tá? E outra coisa interessante é que esse estudo de isótopos feito por esses pesquisadores revelaram que seres humanos corresponderam a 30% da dieta de um dos leões, tá? E a 13% da dieta do outro. Então nem sempre estavam se alimentando junto ou caçando junto, tá? Nem sempre. E aquele trabalho da análise de pelos, tá? Revelou que eles também se alimentaram das suas presas, vamos dizer assim, naturais durante esse período, como javalis, algumas zebras e pequenos antílopes. Outra coisa em relação a esse filme, tá? Os leões não tinham juba. Então os leões usados no filme é o que eles tinham disponível de animais dóceis e treinados, né, para poderem ser atores no filme da Sombra e a Escuridão. Então esses leões não tinham juba, mas nem por isso, tá? Vai ter outra coisa importante. Eles foram os dois maiores, eles foram, assim, está dentre os maiores leões já registrados, tá? Em termos de tamanho, altura, comprimento e altura, tá? Agora interessante, por que esses leões não têm juba? Inicialmente os pesquisadores pensaram que era por causa daquela vegetação cheia de espinho, de tiçavo, facilitaria o animal poder circular por ali durante a caça, né, e seus movimentos diários. Mas não, tá? A hipótese mais aceita pelos pesquisadores é que tiçavo compreende uma das regiões mais quentes da África, tá? Então um leão com juba seria como se o animal tivesse com um cobertor em volta dele nessa região, deixando ele então muito mais quente, o que atrapalharia. O tiçal é uma região também que tem uma certa aridez. Eles precisam ir muito atrás de água, que encontra no rio Tiçavo e outro próximo que tem lá, onde vai ter uma vegetação também mais verde e exuberante nas margens desses rios, tá? Que é outra coisa importante também que falaremos mais para frente. Então, esses leões não têm juba, tá? Provavelmente para não ficarem tão quentes assim e não precisarem de tanta água, tá? E também para a regulação da sua temperatura corpórea. Então é verdade que foram um dos maiores leões já registrados, né? Um deles mediu 2,95 metros do focinho até a ponta da cauda e 1,12 metros a altura até o ombro. E o segundo leão, 2,90 metros, né, do focinho até a ponta da cauda e 1,22 metros até a altura do ombro, de altura, né? Os leões em média têm um comprimento de 2,67 metros e uma altura de 96 centímetros até o ombro, tá? Então sim, realmente eles são um dos maiores leões já registrados. Tiçavo, aquele ataque no hospital, sim, aconteceu, segundo a história, tá? Aquela armadilha, inclusive esses leões, tá? Eles não voltavam na mesma noite no mesmo lugar, por estar difícil, fazia o Patterson de bobo, né? Ele fazia sua armadilha lá onde o leão atacou e o leão atacava em outro lugar. E isso vai ter uma das explicações biológicas, tá?
por que que isso acontecia. Tem a ver com o comportamento do leão. É uma forma de aprendizagem. Esses caras aprenderam a se alimentar de seres humanos. Tá? Um palanque, né, ele colocava em cima da árvore para esperar o leão. Aquilo aconteceu realmente, tá? Tem até aquela cena da coruja que atrapalha ele, tudo, né? E ele poderia ter explorado no filme outra coisa. Teve uma serpente, provavelmente uma naja ou uma mamba, tá? Que quase mordeu ele quando ele estava em cima de uma árvore fazendo essa caçada de espera, tá? Então isso poderia ter sido explorado no filme. Assim como também uma situação que aconteceu, que os leões entravam às vezes dentro das cabanas, né, e saíam arrastando a pessoa pelo pátio do acampamento. Uma vez um leão pegou um saco de arroz, imagina um saco de arroz com 50, 60 quilos, né? E saiu arrastando no meio do pátio, até que ele largou o saco e ficou decepcionado e deu aquele esturro, segundo a narrativa de Patterson, né? Outra coisa, Patterson fala no livro, né? Que os leões levariam as vítimas para comer próximo à sua cabana, né? Então imagina se o cara teria coragem de sair lá para resolver a situação, né? Pelo jeito não tinha, né? Ele ouvia, então, quebrar os ossos, segundo sua narrativa no livro de 1907. Aí os pesquisadores, né, viram que não tem desgaste assim nos dentes desses leões, que eles poderiam assim ter quebrado ossos, mastigado os ossos dessa forma como o Patterson relatou, tá? Então foi um certo exagero da parte dele. Dezembro de 1998 a coisa ficou mais feia na história. Os trabalhadores foram embora mesmo de lá, tá? Virou um deserto com poucas pessoas, como o filme mostra. Ele teve, na verdade, uma ajuda da polícia de Mombasa, tá? E interessante o nome, tem no filme, chama Simba, Simba, é o nome em algumas regiões da África para o leão, né? Quando aparece o animal. Sim, o seu rifle falha em um dos momentos, tá? Isso é explorado nos 2 filmes feito baseado nessa história, né? E o primeiro leão foi morto logo em dezembro, tá? E o segundo foi morto quase 20 dias depois, tá? O primeiro conseguiu ser morto com um tiro, né? E o segundo já levou mais tiros ainda, tá? Primeiramente foi ferido com 2 tiros no ombro, aí durante 10 dias não teve assim nenhum ataque, tá? E aí o leão voltou quando o Patterson estava em cima da árvore e tentou subir na árvore mesmo, tá? E o rifle parece que tinha falhado também de novo, tá? E aí tacaram o rifle para ele, que ele conseguiu acertar o animal. E o animal ainda fugiu e ele foi atrás do Patterson, tá? Seguindo seu rastro de sangue. A história é bem, bem apavorante de uma certa forma, né? Outra coisa também, Patterson e Hamilton no filme entram dentro de uma caverna, segundo os rastros de leões. E lá tá cheio de ossos humanos, tá? Aí Hamilton até fala, leões nunca moraram em caverna, pelo menos os leões atuais, né? E viu aquilo lá, né? Então que lá seria uma situação de arrepiar, que eles ficaram com medo, tá? Na verdade, essa caverna foi encontrada por pesquisadores, tá? E pelo jeito eram hienas que levavam restos de pessoas mortas, tá? Até a caverna. Então, pelo jeito, esses leões nunca foram em cavernas mesmo não, tá? Marca das mordidas assim nesses ossos revelariam isso. Bom, então, em 1907 o Patterson publicou o livro. Em 1924 ele vendeu a pele e os crânios dos leões para esse museu de história natural lá de Illinois, em Washington, por $5.000 e também um acordo para que seu filho fosse empregado pelo Museu de História Natural, né? O filho dele era um paleontologista. Bom, e agora a parte biológica, né, das razões desses ataques. Tem a ver com problemas dentários e oral, tá? Em alguns dos leões, né, que foram feridos, malformações e coisas assim, que foram detectadas estudando o crânio deles. Mas nem tudo por isso, tá? É um conjunto de fatores. Somente problemas dentários. Tem muitos leões com a dentição assim saudável que também realiza ataques a seres humanos, tá? E tigres também. Tem vários estudos que mostram isso. Então isso seria parte das razões dos ataques, pelo menos de um dos leões. Escassez de presas, tá? As presas naturais, né? Só que se você pensar bem do ponto de vista biológico evolutivo, os seres humanos acabaram sendo presas naturais dos leões
muito antes da construção dessa ferrovia em 1898, tá? Já tem relatos de ataques muito tempo atrás, até coisas de milhares de anos atrás, pintados em cavernas, demonstrando esse problema de leões e seres humanos, tá? Esses conflitos. E o tráfico de escravos, as caravanas que levavam escravos e marfim. Agora vocês vão ver que interessante que o ser humano acabou sendo assim o principal causador desses ataques. De que forma? Desequilíbrio ecológico. Primeiro, a caça dos elefantes atrás do marfim. Não tinha elefante lá em Tsavo por essa época de 1998. E os elefantes, eles modificam muito a paisagem. Lá em Tsavo, então, não existindo eles, aquela vegetação espinhosa chamada de nica, que é um arbusto lenhoso, espinhoso, tomou conta. Hoje o Parque Nacional de Tsavo, região de lá, não tem o mesmo aspecto de paisagem que tinha em 1998. Porque com a ausência dos elefantes naquela época, essa vegetação tomou conta. Nisso expulsou zebras, gnus e antílopes, tá? E outros que fazem parte da presa natural dos leões. Tanto que Patterson, na tabela de registro que ele coloca, né? Você vê que ele viu poucas vezes algumas zebras, né? Não viu búfalo, nem elefante. E tem lá 70 observações de leões. Isso que é interessante nessa tabela de avistamentos que o Patterson viu durante esse período de 10 meses lá em Tsavo, tá? E outro problema também, a peste bovina que chegou na África, tá? Por volta de 1691, 1693, dizimou o búfalo, que é uma das principais presas dos leões daquela região. Então, a ausência de búfalo devido à peste bovina. E aí, junta mais coisa ainda, as caravanas de marfim e de escravos, tá? Dizem alguns que cada 5.000 escravos que eram transportados, e lá era a rota mesmo dessas caravanas, tá? O pessoal dependia da água do rio Tsavo, então eles acampavam muito por lá. Primeiramente, os caras levavam gado, cabras para eles se alimentarem, né? Mulas, cavalos, isso já atraía os leões, né? E o leão atraído por esses animais já é um passo para começar a atacar seres humanos, tá? Tanto que ataques depois, durante a Primeira Guerra Mundial, também nessa região lá na África, os soldados passavam apertados, que estavam em cima de cavalos, né? Vigiando o fronte, bem na frente das linhas inimigas, e os leões, atraídos pelos cavalos, perseguiam eles. E os caras nem podiam atirar nos leões, porque senão ia alertar a presença deles para os soldados inimigos, tá? Isso também é outro fato histórico que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, que é relatado por vários escritores, tá? E o que eles faziam? Então diz que cada 5.000, 4.000 escravos que passavam por lá, morriam vários, tá? 70%, 80%, alguns falam. Então morriam muitas pessoas, às vezes abandonavam. Às vezes a pessoa doente, moribunda. E também tinha uma outra coisa, o comportamento funerário dos povos que moravam por lá. Às vezes a pessoa estava meio doente, chegava a amarrar na árvore para deixar lá para os leões. E as covas também que enterravam eram covas rasas. Hienas desenterravam e leões pegavam. Então eles abandonavam pessoas para morrerem ou jogavam as pessoas por lá, tá? Tanto dessas caravanas como também moradores daquela região. Então isso favoreceu muito para que o leão conhecesse, né, uma presa fácil que não tinha tanto esforço. Os problemas dentários dificultam o leão pegar um animal assim mais capaz de uma retaliação, como um búfalo, né, que pode dar chifradas, zebras que podem dar coice, né? Fica mais difícil para ele lidar com presas assim meio perigosas, tá? Então faz com que ele procure outros tipos de presas mais seguras. E o ser humano seria uma delas. Bom, o que tem ainda mais ainda nesse comportamento? Vários ataques de seres humanos, de tigres e leões registrados já na história, tá? Mostraram que esses ataques aconteceram depois que esses animais começaram a se aproveitar de carne humana. Então,
essas pessoas sendo jogadas, deixadas para lá durante essas caravanas, passando por Tsavo, né? Patterson mesmo relata no seu livro, quando uma caravana passou, deixou umas 15 pessoas doentes lá, e ele conseguiu cuidar e salvar 7 delas, o restante acabou morrendo, né? Então, depois disso, tem um pulo, aumenta os ataques desses predadores a seres humanos, que eles viram que, não, isso aqui está mais fácil. E esse comportamento é passado de geração para geração. Mamíferos aprendem muito, né, essa técnica de caça. Então, essas populações de leões já estavam fazendo isso muito tempo antes de 1898, durante a construção dessa ponte lá da ferrovia em Tsavo, tá? E aconteceu depois também. Não acabou a história em dezembro de 1998. Alguns meses depois, já tiveram novos casos sendo registrados de ataques a seres humanos por leões, lá na região de Tsavo, tá? Então mostra que eles aprendiam. E nessa região, então, as pessoas morriam muito, tá? A taxa de mortalidade era alta por doenças como varíola, malária, disenteria, coisas assim, tá? Além das guerras entre eles, né? Entre as tribos e tudo mais. Bom, pessoal, então deu para ver que os bastidores da história é muito interessante. Tinha muito mais coisa para falar sobre isso, tá? É interessante as razões biológicas, ecológicas, né, que promoveram esse ataque de leões, né? O ser humano acabou contribuindo muito para que isso acontecesse. De que forma, então? Caçando os elefantes atrás do marfim. E esses animais, eles modificam muito a paisagem lá na África, né? E eles, então, devido à ausência dos elefantes, cresceu muito aquela vegetação arbustiva e lenhosa, né, que foi característica do filme 1998. Eles aproveitaram para fazer aquelas cercas naturais para evitar os leões, né? E espantou os gnus e as zebras, que já não tinha a vegetação para eles, né, que era melhor para eles pastarem. Ainda a peste bovina, né, que foi trazida também pelo homem com a criação do gado. Acabou dizimando o búfalo, que é uma das principais presas desses leões. Não ter um funeral adequado de algumas tribos, né? E também as caravanas que passavam lá com escravos e com marfins, abandonando pessoas, deixando assim, né, alimento, carne humana disponível para esses predadores, tá? Então, acabou sendo um comportamento aprendizado, passando de geração para geração nas populações de leões lá em Tsavo, tá? Uma coisa que parece que pode ter acontecido também em outras regiões, com leões na África, tá? Também um tigre na Ásia. Pessoal, espero então que tenham gostado do vídeo de hoje, desse domingo informativo, tá? E gostando, já sabe, né? Dá um like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e toca aí no sininho para ser ativado dos próximos vídeos. Comentem aí, pessoal, o que acharam aí, tá?